Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre informações de cunho muito específico sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje, dia 20 de abril de 2024, sábado, agora são aproximadamente 11 da manhã. E o nosso tema vai ser sobre o segmento de seguros. Uma expectativa interessante que está sendo colocada sobre as seguradoras. Algumas delas fazem parte da carteira do canal e é importante que a gente saiba como que o mercado está enxergando os primeiros resultados vindos desse segmento. Eu vou começar aqui com essa reportagem que está no site da Sonho Seguro e veja aqui o conteúdo é assinado por Denise Bueno e foi publicado no dia 3 de abril de 2024, portanto já faz um bom tempo que saiu essa informação. Na verdade, a maioria delas, que a gente não teve o tempo suficiente, ou melhor, o espaço adequado, porque outras coisas acabaram se sobrepondo para que a gente debatesse esse tema. Entretanto, acho que está no momento oportuno, porque é antes, pelo menos, da apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2024. Então, observe que as seguradoras iniciam 2024 com um lucro líquido de 2,28 bilhões. Segundo a SUSEP. A arrecadação das seguradoras no primeiro mês do ano foi de 35 bilhões, então isso é como se fosse a receita delas, representando uma alta de 12,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Na verdade, mesmo período aqui, nós estamos falando só do mês de janeiro. O lucro líquido registrado pelas seguradoras no primeiro mês de 2024 que é a partir daí que vão ser construídas as ideias para o que esperar do primeiro trimestre. Então, no primeiro mês de 2024 foi de 2,28, nós vimos agora há pouco, e um pouquinho acima de 2,19 bilhões, que foi em janeiro do ano passado. Vale lembrar que em 2023 o segmento comemorou um lucro recorde de 29,9 bilhões, tendo as 50 maiores do segmento de seguros fechado no positivo. Quando nós olhamos aqui para a variação do lucro líquido, diferente aqui da receita que aumentou 12%, o lucro líquido ele veio e aumentou aqui 4,11%. E é interessante a linguagem utilizada, os valores que retornaram à sociedade, como eles chamam, como se fosse um serviço social praticamente, mas não é, um serviço de proteção, na verdade, e não, bom, enfim. Mas é curioso o linguajar que é utilizado. Então eles entendem que o que retornou aqui à sociedade somou 20,7 bilhões, sendo apenas 6 bilhões em indenizações, quer dizer, é o particular, não é a sociedade, e indenizações de seguros, e o restante são resgates dos planos de previdência e dos títulos de capitalização, que também são de cunho particular. Então, na verdade, é um serviço individual, e de escolha no geral. Historicamente, é praticamente o único mês do ano, essa informação aqui é interessante, em que o grupo Bradesco Seguros perde a liderança no ranking produzido pela consultoria Siscorp, que fica lá na SUSEP. De acordo com os dados, que é contratado da SUSEP, de acordo com os dados, o Banco do Brasil ele lidera o ganho em janeiro com 437 milhões. Quando ele fala em Banco do Brasil, ele está se referindo à BB Seguridade. Seguido pelo Bradesco, com 353 milhões. E nesse caso aqui, é bom lembrar que ele está falando em arrecadação no total. Então, como se fosse a receita total da companhia. Então, em primeiro lugar, em janeiro, BB Seguridade, depois o Bradesco, e a Caixa manteve o terceiro lugar. E aqui estão as arrecadações, no caso, a BB Seguridade 437 milhões, Bradesco 353 e a Caixa Seguridade 334. A quarta colocação mudou e a HDI saltou aqui da 13ª para a quarta posição, mas o que a gente precisa entender aqui é que isso foi depois de consolidar a aquisição
de carteiras da Sompo e da Liberty Seguros. Então é por isso que ela faz esse salto para a 4ª posição. E diante disso, os analistas eles acabam tendo, por tudo isso que nós vimos, né, o setor de seguros como tendo pela frente um ano positivo. Nós vamos ver aí, de acordo com vários relatórios, um deles, o relatório do Banco Pactual, que manteve a indicação de compra para as ações de BB Seguridade e também da Porto, com preços alvos, respectivamente, de 32,52 no caso de BB Seguridade, e se eu não me engano estava batendo os 33 no fechamento de ontem, né, do dia 19 de sexta-feira, e de 30,89 para Porto. No caso do IRB, que faz parte também aqui da carteira do canal, Porto não faz parte, BB Seguridade sim. O IRB faz parte. A casa, então, o banco, né, reforçou a classificação de neutra para os papéis com preço-alvo aqui de 37,35, lembrando que ele está ali batendo nos 39, quase encostando nos 40. A gente não vai olhar preço porque isso aí varia muito de acordo com o tempo. E também aqui é citada a BB Seguridade como queridinha dos analistas da Bolsa, isso porque, né, ela tem ali a sua posição em linha de seguros que são rentáveis em comparação com seus pares. Uma informação curiosa, essa aqui eu não tinha, né, em relação à Caixa Seguridade, é que tem essa pressão desse empresário que tem pressionado a direção da Caixa para que a estatal ela venda a sua participação na corretora de seguros, a WIS, que tem até mostrado resultados interessantes. Se você olhar o passado, lá não existia Caixa Seguridade. A WIS é que era contratada da Caixa Econômica Federal. Depois, quando foi criada a Caixa Seguridade, então os contratos foram encerrados. Mas ao que tudo indica, já que a holding aqui detém 25% dos papéis da corretora, parece que está tudo sendo encaminhado para a venda da participação de 25% na distribuidora de seguros. Vamos ver se isso aí acontece. O fato é que eles já mencionam aqui como um roadshow. Roadshow é uma caminhada que vão fazer, né, os executivos, de forma a apresentar a proposta do que vai ser a intenção, né, de venda dessa participação. Eu acredito que se isso acontecer, tem uma chance de impulsionamento até no preço da ação de Caixa Seguridade. E também da WIS. Aqui tem uma análise que não necessariamente está vinculada com a parte de seguros, mas eventualmente pode refletir na parte de seguros. No entanto, é algo que a gente vem debatendo há um bom tempo aqui no canal. Então eles levantam aqui que a maior parte da população ainda tenta reduzir o endividamento. A gente analisa com muita frequência como é que está o endividamento das famílias, mas aqui ele cita um negócio que pode impulsionar o mercado de seguros, porque ele diz o seguinte: a possibilidade desses parrudos investimentos em infraestruturas que foram anunciados pelo atual que está imposto, né, a nós, à frente do executivo, que certamente vai demandar diversos tipos de seguros se for a pleno. O plano de aceleração do crescimento número 3, onde tem previsão aqui para se tornar realidade a partir de 2025. Mas, no entanto, como a gente tem visto aí, o governo cada vez mais endividado, sem crescimento e esgotando a arrecadação, agora proliferando muitas demandas aí pelo Brasil, principalmente com sinalização de greve, uma delas na parte das universidades federais e os institutos de educação. Parece que se isso aí for progredindo, não sei se ele vai fazer esse investimento esperado pelas companhias de seguro. Mas é uma mera constatação. Indo aqui, deixa eu pegar um marcador melhor, para esse site aqui, acionista. Nesse site aqui especificamente, a reportagem é assinada por Marcos Vinícius, ele é também do dia 4, então nós estamos reportando ao início do mês, já estamos entrando no último terço do mês, e aqui ele coloca o seguinte: BB Seguridade teve baixo crescimento segundo a Genial. Então é curioso, porque isso aqui contrasta com aquela informação que nós vimos agora há pouco. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as notícias que a gente olha, fazer uma triagem e procurar outras informações que vão nos acercando para que isso nos encaminhe às melhores decisões. Porque de acordo com o que é colocado, às vezes
se nós ficarmos só numa reportagem, a gente acaba tomando decisões erradas. Então, assim, eu acho interessante, por exemplo, eu uso muito o Twitter, principalmente, para buscar ali informações que são vinculadas àquelas empresas que estão no entorno do que compõe a carteira do canal e também da minha carteira particular. Então, vão surgir várias informações. E é necessário não apenas ficar naquelas informações, é necessário que a gente vá na direção de confirmar o que está sendo dito, em mais de uma fonte, para que a gente tenha uma maior segurança nisso que a gente está vendo. Então veja aqui, ó, de acordo com a Genial, BB Seguridade reportou um lucro líquido de 348 milhões, mostrando um baixo crescimento de 1,1% ao ano e queda significativa de 22,7% no mês a mês, impactados pela sinistralidade da unidade de seguros e o resultado financeiro mais fraco no segmento de previdência. Aqui é a visão da Genial. Essa reportagem ela tem um problema que eu acho que é muito grave. Por exemplo, ela não situa de que mês ela está falando. A gente tem que se esforçar para tentar entender exatamente sobre o que ela está lidando. Veja, nós estamos no mês de abril, será que ela está se referindo ao mês de março? Ou será que ela está voltando lá no mês de janeiro para fazer o comparativo? Então tem alguns problemas aqui. Então, conforme analistas da Genial, a Vertical Seguros apresentou queda no lucro de 4,4% e 13,7% no mês a mês. Qual mês? Aí, chegando a 333 milhões em janeiro de 2024. Então, só então a gente vai conseguir entender assim, pai, ele está fazendo referência a janeiro. Só que na reportagem anterior a gente viu que BB Seguridade estava com 400 milhões na sua receita, inclusive superando o primeiro lugar, que é o mais comum de todos, do Bradesco. Então a gente fica assim um pouco assustroso com relação a essa matéria. E o que essa matéria aponta como negativo é o índice de sinistralidade e resseguros de 38,4%. Então, quer dizer, se a gente colocar nesses termos, a gente vai ver que está acima de quem divulga a sua sinistralidade, que é a Caixa de Seguridade, que ficou ali em torno dos 20%, um pouquinho acima, e 38% realmente fica bem destacado. Lembrando que BB Seguridade não divulga esse indicador no mês a mês. A Previdência apresentou uma redução significativa no lucro líquido, na comparação mensal, alcançando 100 milhões ao mês. Para a Genial, o principal impacto no mês a mês ocorreu pelo resultado financeiro negativo de 30,4 milhões. Então, conforme essa matéria, a Genial nos coloca a BB Seguridade numa condição negativa quando comparado com ela mesma em relação ao ano passado. Indo aqui para Money Times, e esta é uma reportagem assinada por Giovanna Castro, e ela já é mais recente, 18 de abril de 2024, portanto ela é de 2 dias atrás. Safra vê boas e más notícias para a IRB. IRB também faz parte aqui da carteira do canal. Ali fala em Cielo também, mas eu vou ficar só nas que interessam aqui para o canal. Então, como a gente está falando aqui, que é o Safra que está fazendo essa referência, veja que o banco ele tem recomendação de compra para Caixa Seguridade e também para Porto. Já para BB Seguridade, as indicações para ação são neutras. Aqui mais ou menos corrobora com a Genial, enquanto que IRB concentra pessimismo com os papéis sendo classificados como abaixo da sua performance. E realmente ainda está naquele processo do IRB, de avançar. Mas essa aqui é a visão que a gente tem apontada pelo Safra. Para analistas, Porto deve apresentar resultados positivos. O lucro líquido ajustado em 597, aqui ele está fazendo referência ao trimestre, quando encerrar o primeiro trimestre de 2024 por conta da apresentação desses resultados. Um aumento aqui de 79% nesse lucro líquido em comparação ao trimestre anterior. Desculpa, trimestre anterior não, ao primeiro trimestre de 2023. Já Caixa Seguridade anda aqui em continuidade com seus ganhos. Lucro líquido que eles estimam aqui de 497 milhões. Esse é um pouquinho.
E, no caso BB Seguridade, apesar da possibilidade de declínio nos números sequenciais, pode apresentar um aumento nos ganhos anuais de 5,3. Então, quando ele fala isso, ele quer comparar o primeiro trimestre de 24 com o primeiro trimestre de 23, chegando a 1,8 bilhão, devido às boas performances financeiras e operacionais. Vê que, nesse caso, a afirmativa contrasta um pouco com a visão da Genial. Com relação ao IRB, os analistas afirmam que os dados mensais indicam outra melhoria sequencial nos resultados. O lucro líquido deve subir para 66 milhões, ante 38 milhões no trimestre anterior. Aqui, no caso, ele está falando do quarto trimestre de 2023. E é curioso marcar esse lucro líquido estimado de 66 milhões no trimestral, porque é a referência que nós vamos ter para o fechamento do exercício de 24. E nessa reportagem aqui do Valor Invest, que ela vem assinada por Sérgio Tawara, e ela é do dia 2 também, ela é do início do mês. Sinal verde para o setor de seguros. Será? E aqui quem traz essa perspectiva, que no caso positiva, é o BTG, e ele faz referência aos balanços do primeiro trimestre. Vamos dar uma olhada aqui, o que no caso o BTG está apontando para nós. O BTG mantém indicação de compra para as ações de BB Seguridade. Então, diferente, né? Tanto da Genial quanto do Safra. E Porto Seguro também, e ele coloca aqui os preços-alvo em 32,52 para a BB Seguridade, está batendo ali perto dos 33, e aqui no canal nós só voltamos a comprar abaixo de 32, 31 alto e indo na direção de 30. Será que vai acontecer? Está difícil, porque a BB Seguridade ela se mantém muito resiliente na posição que ela está atualmente. E no caso de Porto Seguro, o preço-alvo deles aqui é de R$ 30,89. No caso do IRB, está reforçada a classificação, né, de neutra, mas todo mundo está acompanhando esse neutro. Botou preço-alvo em R$ 37,35. O que acontece é que IRB está batendo ali nos R$ 40 aproximadamente. Então nós não estamos comprando. Se for para esses 37 abaixo, aí a gente volta a fazer uma compra. Lembrando que essa é uma ação de oportunidade, a gente vai sem botar poucos valores, né, na casa de poucas ações, de 1 a 100 ações no máximo. O banco estimou com base em dados da SUSEP, aqueles que a gente viu naquela primeira reportagem lá no início, né, do Sonho Seguro, que advém justamente das informações dos relatórios da SUSEP. O lucro líquido aqui de 688 milhões, no caso para a BB Seguridade, no fechamento do semestre, lembrando que a gente viu agora há pouco, né, que o lucro tinha ficado aqui com queda de 5% na comparação com dezembro. Então, com relação ao trimestre anterior, e o avanço que eles mostraram aqui é na receita de 11% frente ao primeiro mês do ano de 2023. No caso da Porto, a SUSEP divulgou o lucro líquido aqui de 109 milhões, uma queda de 63% na leitura mensal e um recuo de 7% na anual. Quando ele fala mensal, ele está pegando o mês de dezembro de 2023 e anual é o primeiro mês ou seja, janeiro de 2023. E ainda aponta aqui que, conforme os estudos que eles fizeram, lá para o fechamento, né, do primeiro trimestre de 2024, um resultado aqui na ordem de 400 milhões. Esse número indicaria uma redução de 40% frente ao quarto trimestre de 2023. Eu acho que comparar trimestre a trimestre é sempre não é uma boa, porque existe muita sazonalidade. No entanto, veja que ele coloca aqui uma alta, e aqui a alta deve ser no comparativo trimestral, e é de 20% frente aos 3 primeiros meses do ano passado, ou seja, o primeiro trimestre de 2023, que me parece mais ajustado. Mas vale sinalizar que a Porto pagou JCP, juros sobre capital próprio, em março, e que o que deve significar um resultado financeiro mais forte no primeiro trimestre. No caso do IRB, os números ficaram acima das expectativas, com melhores índices de sinistralidade e resultado financeiro levando seu resultado final, lucro líquido, para 37 milhões em janeiro.
E eles tentam fazer uma multiplicação aqui, né? 37 vezes 3, para ver o que poderia ser o resultado do quarto trimestre, que é quando eles querem apontar esses 72 milhões no primeiro trimestre de 2024. Interessante. Podemos sinalizar um lucro líquido interessante, né, no fechamento trimestral, que pode impactar de forma muito positiva para o fechamento de 24. E olha que o presidente da companhia, ele acredita que ela deve crescer 10% em 24 e tem o objetivo de retomar o pagamento de dividendos em 2025. Mais ou menos em linha com o que a gente estava estimando aqui no canal. E aí nós temos o segmento de seguros andando bem, é uma das... Desde que iniciou esse novo governo, o ano passado, nós já tínhamos mencionado, né, que nós íamos ficar só nessas bases bem mais conservadoras, de seguros, de bancos e de elétricas, e a gente vê que seguros está sendo premiado. Não por conta de governo, mas por conta de ser um segmento muito consistente, muito firme perante a nossa economia, já que ele é parte de toda uma estrutura, não só do particular, mas também dos segmentos empresariais que precisam fazer os seus hedges aí, muitas vezes usando justamente esse tipo de recurso. Então, se mesmo com um país, uma economia meio travada, veja que o reflexo no seguro sempre é bastante interessante. E a gente vai acompanhando à medida que isso vai se desenvolvendo. Vamos trazer aqui no canal os resultados trimestrais e vamos ver se bate com essas expectativas. As nossas estão pelo menos nesse segmento positivas. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.